Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho eu aqui trazer um salmo para o seu coração. Salmo de Davi. Vou trazer esse salmo ao seu coração para a sua reflexão nesse dia que se chama hoje. Receba essa mensagem. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústia de inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o Senhor do Senhor, o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tornarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Precisa é a vista do Senhor, ou morte dos seus santos. O Senhor deverá: sou teu servo, filho da serva. Soltaste as minhas ataduras. Minha paixão pelo futebol começou aqui, ó, na rua. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Meus amados, é um salmo muito lindo, Salmo 116. Nós temos visto quantas maravilhas o Senhor tem nos feito, né? E aqui o salmista, ele agradece, ele está aqui agradecendo, sendo grato a Deus, gratidão para com Deus pela sua salvação. Porque Davi era muito perseguido. Davi foi escolhido quando ainda era criança. E Davi ficou como profeta. E Davi passou por muitas perseguições. Davi era um simples pastor de ovelha. Os seus irmãos, considerados grandes homens, mas grande na presença do Senhor é só os escolhidos. E Davi foi um escolhido por ser o menor da sua casa. Ele era o menor da sua casa. Na casa de Jessé ele era o menor. E o Senhor o escolheu para vencer o gigante.
Eu não sei qual o gigante que tem te perturbado, tem te atormentado. Eu não sei se o desemprego, eu não sei qual o gigante que tem te atormentado. Mas eu quero te dizer que há um Deus cuja esperança é o Senhor. Há um Deus a qual cuida de mim e cuida de você. E aqui o salmista agradece o amor ao Senhor, porque amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Meus amados, grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por você. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Então que sejamos gratos a Deus, que sejamos muitíssimo gratos pelo que o Senhor tem nos feito. Porque até aqui me sustentou o Senhor, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo fraco, mesmo tendo um dia que eu estou me arrastando, mas eu vou com fé naquele que tem me sustentado. Um ponto referente aqui, amo ao Senhor. Este salmo expressa gratidão ao Senhor pelo livramento da morte, bem como os louvores de todos os crentes, sofredores, socorridos que foram pelo Senhor, que os livrou da morte ou de grandes calamidades. Meus amados, a prova que o Senhor não nos deixa e não nos desampara é que mesmo em meio todas as tempestades, mesmo em meio todas as calamidades, desemprego, falta de amor ao próximo, falta de compreensão, falta de muitas coisas, o Senhor mesmo assim tem nos sustentado. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e glorificarmos a Deus, se alegrar na presença dEle e engrandecer e anunciar cada vez mais que o Senhor é bom, que Ele cura, liberta e salva. Eu tenho passado por determinadas aflições, por determinadas situações difíceis. Mas eu não posso desistir, sabe por quê? Porque dias mais difíceis eu já vivi. E eu vivencio dias maravilhosos. Eu tenho vivido grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Coisas que eu não esperava. Mas por quê? Porque a promessa do Senhor vela para comigo. Tem coisas que eu tenho vivido que eu não esperava viver. Por quê? Porque o Senhor tem coisas grandes e maiores para fazer na minha vida e na sua vida. Tem coisas que eu fico me perguntando, mas Senhor, eu não esperava tudo isso do Senhor. É por quê? Porque eu tenho pedido as coisas materiais e o que o Senhor tem para mim é espiritual. Talvez eu tenha pedido tantas coisas materiais, tantos bens materiais, eu tenho pedido tanta coisa, mas na verdade o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida é espiritual. E talvez nós estejamos preocupados com o material, com o materialismo. Nós temos que desapegar do materialismo e procurar o espiritual. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Eu sou grato ao meu Deus por cada detalhe dele na minha vida. O Senhor tem sido tão maravilhoso para comigo que tem hora que eu faço como o Salmo 126. Estava como aqueles que sonham. Tem coisas que eu ainda me vejo num sonho. Mas quando eu abro os olhos eu vejo que é a realidade. O que Deus tem feito na minha vida. Talvez pessoas não entendem ao me ver eu desempregado, parado, sentado na porta da minha casa. Às vezes as pessoas devem pensar, como que esse homem vive? Eu vivo porque o meu Deus é grande e as suas misericórdias duram para sempre. E no momento certo eu creio que o Senhor abrirá uma porta para mim.
Porque o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Aqui no versículo 12, meus amados, nós vamos ver o que a mensagem diz. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O que nós faremos por tudo que o Senhor tem nos feito? Eu acho que a maior coisa, a melhor coisa que eu e você, que não aceitou ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a melhor coisa que você faz é apartar-se desse mundo que não tem nada para lhe oferecer. Como eu também, tem muitas coisas que eu ainda sou apegado. Tem coisas que ainda eu preciso renunciar todos os dias. Essa mensagem não é só para você, é para mim também. Tem coisas que eu preciso renunciar todos os dias para estar de acordo com essa mensagem. Tem coisas que ainda nós vivemos ainda no materialismo. Tem hora que eu ainda me pego no materialismo. Tem hora que eu ainda me vejo no materialismo. Mas ainda bem que o amor e a misericórdia de Jesus Cristo me segura no espiritualismo, porque é o que o Senhor quer, que eu seja espiritual e que eu busque o espiritual todos os dias. Mas volta e meia, meus amados, ainda nos pegando, lembrando de algo que talvez se nós tivéssemos, nós poderíamos fazer. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós não vivemos mais segundo as nossas próprias vontades, e sim segundo a vontade daquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Às vezes eu vejo as coisas acontecerem e eu fico me perguntando, mas o Senhor é maravilhoso. Porque mesmo eu não entendendo o propósito de Deus na minha vida, Ele faz conforme a vontade dEle e eu vou vendo o evoluir de Deus na minha vida. Então nessa mensagem, aqui no capítulo 116 de Salmo, no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios. No coração de todos os que receberam a salvação da parte do Senhor, flui a gratidão. Ele a expressam pelo seu amor, lealdade e vida santa, ação de graça e a firme determinação, obedecer ao Senhor. Meus amados, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser gratos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser gratos pela vida que Ele tem nos proporcionado. E aceitar a Jesus, tem pessoas que se iludem aí com propostas, aceitar a Jesus para se enriquecer. Não. Eu aceitei a Jesus porque Ele me aceitou desde o ventre de minha mãe. Eu aceitei a Jesus em um determinado momento a qual eu esperava coisas de homem. Eu aceitei a Jesus porque Ele tinha me aceitado. Eu aceitei a Jesus porque em um determinado momento eu me vi abandonado por pessoas que eu acreditava neles. Eu me vi abandonado por pessoas que eu idolatrava, que eu tinha como amigo. Aí hoje eu vendo o agir de Deus na minha vida, o agir de Jesus, eu entendo que Jesus é o meu único e verdadeiro amigo. Ele nunca me deixou e nunca me desamparou. Mesmo eu tendo sido falho, mesmo eu tendo sido fraco,
mesmo eu tendo desagradado a Ele, ou desagrado todos os dias, mas mesmo assim Ele é fiel. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus é fiel. Mesmo eu sendo infiel, mesmo você sendo infiel, Jesus é fiel. E a promessa dele se cumprirá na minha vida e na sua vida. Independentemente se eu sou falho, se você é falho, se nós somos falhos, a promessa de Deus se cumprirá, porque Ele é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque se a promessa de Jesus, de Deus, não se cumprir, o inimigo iria passar na cara dele. Mas para que a palavra de Deus se cumpra e Jesus seja glorificado, a promessa dele é cumprida na minha vida e na sua vida, mesmo eu e você sendo falho, sendo fraco. A palavra de Deus se cumprirá, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Deus conhecia a Jó. E o inimigo dizia, nas suas astúcias, que Jó o adorava porque o Senhor tinha enchido de bens. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor Deus conhecia o coração de Jó. Era tanto que o Senhor conhecia o coração de Jó, que mesmo em meio a toda tristeza, a toda perca, a própria mulher dele mandou que ele abandonasse a Deus. Jó falou o quê? Como falas, maluca. Jó foi fiel, ele foi firme. E que eu e você, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, que eu e você nós possamos ser como Jó. Em meio às dificuldades, nós devemos crer que o Senhor é Deus das causas impossíveis. E Ele virará o quadro dessa situação difícil a qual nós passamos. Eu não sei o que você tem passado, mas essa palavra ela vem falar do amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Só de nós estar vivos, meus amados, já é motivo de nós estar agradecendo a Deus todo santo dia. Imagina as grandes coisas que o Senhor tem feito por mim, por você, mesmo eu e você sendo falho. Mesmo eu e você sendo falho, sendo essa mera criatura que nós somos, sendo desobediente, não amando o nosso próximo como a nós mesmos. Eu tenho vivido uma situação a qual tem me desagradado, a qual tem doído em meu coração. Porque tem pessoas que nós tem tanto amor, nós temos tanto apreço, e de repentemente nós nos deparamos com situações a qual nos dói, nos machucam. Mas a palavra de Deus diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E ao invés de você questionar ou perguntar algo para aquela pessoa, ou tentar explicar, nós temos que deixar o tempo explicar para aquela pessoa que as coisas, que Jesus veio abrir a porta do coração daquela pessoa e ela veio a entender que eu não quero o mal dela, que eu não tenho nada contra ela, que eu amo ela em Cristo Jesus, que eu quero o bem dela. Mas simplesmente eu me afasto e eu deixo no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é lindo, perfeito e agradável. E para que eu não venha magoar mais aquela pessoa, ou ela não venha mais me magoar, eu apenas me afasto, respeito o lado dela, respeito o espaço dela, para que no momento certo ela entenda e eu a entenda, que tudo é astuta do inimigo para afastar o ser humano do outro.
E o inimigo ele veio se não matar, roubar e destruir. E aonde é que o inimigo vai roubar, matar e destruir? Se não dentro da nossa própria família. Aí cabe a mim, que sou um servo do Senhor, entender a astúcia do inimigo e não entrar em discussões. Se é preciso eu me afastar de alguém, eu vou me afastar. Sabe para quê? Para que eu não venha falar algo, sair algo da minha boca que amanhã eu venha estar arrependido. Muitas das vezes é preciso nós se afastarmos. É preciso nós deixar o vento levar. Porque não há nada que o tempo não cure. A palavra de Deus voltou a dizer lá em Eclesiastes 3. Diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há tempo de afastar-se, mas há tempo de afastar-se de abraço. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de plantar e há tempo de se colher. E no meu tempo ou no tempo de alguém, eu colherá os meus frutos. Mas pode ter certeza que pessoas vão colher os seus frutos também. Por isso que tem coisas que muitas vezes nós não precisamos entrar em debate, em detalhe, em explicações. Tem coisas que só o tempo mostrará quem sou eu e quem és tu. Que o tempo me mostre aonde é que eu errei, o que eu fiz e que o tempo mostre aonde você errou e aonde você acertou. Que o tempo nos mostre aonde nós erramos. E que o Senhor abra a minha mente e a sua mente para que nós venhamos entender. Talvez dentro da sua casa você tenha tribulação. Talvez dentro da sua casa você tenha dor, você tenha mágoa. Você tenha angústia. Eu não tenho morada aqui. Eu batalho todos os dias para minha morada eterna. Eu não quero morar daqui porque eu não quero ficar aqui. Quem quiser ficar aqui, que fique. Eu busco a minha morada eterna. Eu busco cada dia, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco, eu busco cada dia a minha morada no céu. E vou batalhar por ela, independentemente de tudo e de todas as coisas, eu vou batalhar, eu vou me esforçar. Eu tenho me esforçado. E a maior batalha que eu tenho batalhado é quando a palavra de fugir. Fugir das astutas ciladas do inimigo. Voltando aqui a mensagem lá no capítulo 16. No capítulo 116. Referente ao versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte do seu Senhor. O santo vela cuidadosamente pela vida dos que são dele. Ele controla as circunstâncias da morte dos seus. No momento de sua morte, ele está ali com ele. A morte do justo é de grande valor para Deus e a ocasião em que são libertados de todo o mal e levados vitoriosamente desta vida ao céu para o completarem Jesus face a face, para o contemplarem Jesus face a face. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, que cada um de nós venha louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor enquanto há tempo, e buscar a face do Senhor enquanto é tempo, porque dias virão, como a palavra de Deus diz, em que muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e não vão ouvir. Vai ter dia que pessoas vão querer ouvir aqueles crentes barulhentos. A zoada desses crentes, esses crentes barulhentos.
vai ter dias que pessoas vão querer ouvir o barulho dos crentes e não vai ter mais. Então, não se prepare, esteja preparado, porque a vinda do Senhor está próximo e o cuidado da morte, da vida, do arrebatamento, da vida, da vinda do Senhor está próximo para comigo e para com você que aceitar a Jesus. Eu me preocupo, sabem quê? Eu me preocupo em fazer a vontade do Senhor. Porque mesmo eu não sendo perfeito, mas eu sirvo a um que é perfeito. Se você buscar perfeição em mim, você não vai encontrar. E a morte do crente é vida em Cristo Jesus. Por isso que se você está aí com medo da morte, com medo de algo, venha para Jesus, porque nele a vida e a salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele te chama: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida, meus irmãos. Ele nos convida porque só nele existe vida eterna. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte por mim e por você. E a minha morte hoje, se o Senhor me recolhesse hoje, eu tenho a plena certeza que eu vou para os braços do Pai, para o lugar a qual Ele tem preparado para mim, para todo aquele que nele crê e aceitará Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que se hoje o Senhor voltasse para mim, eu iria para o lugar onde Ele foi preparado, porque eu aceitei, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco, o Senhor passou uma borracha no meu passado e Ele disse: dos teus pecados eu não me lembro mais. E a morte do crente é vida em Cristo Jesus. Não temas as afrontas do inimigo. Seja grato por até aqui ter te sustentado o Senhor. Amém? Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Seja grato a Deus por até aqui ter te sustentado o Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço por esse Salmo 116, pela leitura desse Salmo e alguns pontos que eu deixei aqui. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida e por tudo que o Senhor tem me feito. Pai, chega, Pai, na vida dessa pessoa que está necessitada. Eu não sei o tamanho da necessidade dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Então, Pai, chega na vida dela, em nome de Jesus. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem enfermidade, onde tem bagunça, chega organizando, meu Pai. Nas casas que tem contenda, chega, Pai, em nome de Jesus, abençoando e protegendo a todos. Pai, chega na vida daquele que se encontra desenganado, Pai, abençoando e protegendo, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe, hoje e sempre.